Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai se debruçar sobre um material que toca numa das perguntas talvez mais fundamentais da existência. Quem sou eu? Uma pergunta que todo mundo se faz em algum momento, né? Com certeza. A nossa fonte é um livro de Aloísio Fontes chamado Quem Sou Eu? Reflexões sobre a imortalidade da alma. A obra usa a doutrina espírita como uma lente para essa jornada de autoconhecimento. Exato. E acho importante a gente dizer logo de cara, nossa análise aqui não vai focar na parte doutrinária ou religiosa em si. Não, a missão é outra. A missão é outra. É extrair as ideias universais do livro sobre identidade, sobre o propósito e principalmente sobre como a correria e expressões do mundo moderno podem nos colocar num caminho que, não é o nosso. Entendi. Então a gente quer entender as ferramentas que o autor propõe para esse reencontro com a nossa essência. É isso. Desvendar esse mapa que ele oferece. Perfeito. Então vamos mergulhar nisso. O ponto de partida do autor é uma ideia bem forte, a de que a sociedade nos ensina desde cedo a usar máscaras. Sim, não as máscaras literais, claro. Claro. Máscaras de comportamento. Exato. E ele dá exemplos muito claros. Existe a máscara da autossuficiência, onde a gente esconde a nossa vulnerabilidade a todo custo para parecer forte. Forte, sempre no controle. Isso. Ou a máscara da adaptação, que talvez seja a mais comum, onde a gente segue um roteiro que não escreveu. Sabe? Faz a faculdade que os pais queriam, aceita o emprego que dá status, entra no relacionamento que parece certo aos olhos dos outros. Quem nunca, né? A gente vai vestindo esses papéis, o bom profissional, o bom filho, a boa filha, e de repente não sabe mais onde o personagem termina e a pessoa começa. Exatamente. E é aí que entra o ponto central que o livro levanta. Qual é a consequência disso? O fascinante aqui é que o autor não trata a consequência como um fracasso, mas como um sintoma. Ele conecta o uso excessivo dessas máscaras a uma sensação profunda de vazio, né? É isso. Isso, de vazio. Um cansaço existencial, como ele chama. É aquele sentimento estranho de que mesmo quando tudo na sua vida parece estar no lugar, carreira, família, finanças, Aparentemente tudo certo. por dentro está oco, desalinhado. Isso é muito poderoso. Quer dizer que esse vazio não é um defeito de fabricação. Pelo contrário, a tese dele é que esse vazio é um sinal de saúde. É como se a nossa essência, a nossa alma, estivesse mandando uma notificação push. Uma notificação. Ei, o caminho que você pegou não está sincronizado com o seu verdadeiro destino. Essa reinterpretação do vazio como um chamado, e não como uma falha, é a primeira grande virada de chave que o livro propõe. Aí aquela pergunta, essa vida que estou vivendo é realmente minha? Começa a ecoar. Exatamente, ela começa a ficar mais alta. Ok, o diagnóstico é claro. Vivemos com máscaras e isso gera um cansaço existencial. Confesso que é uma ideia um pouco assustadora. A gente fica nesse labirinto para sempre, ou o livro oferece um fio de Ariadne para a gente encontrar a saída? Oferece, com certeza oferece. E o primeiro passo nesse mapa de volta para casa é aprender a ouvir o que ele chama de voz da alma. Voz da alma? Parece um conceito meio etéreo. Parece, mas ele descreve de forma muito prática. Não é uma voz que grita ou que dá ordens. É uma intuição sutil, uma presença silenciosa que apenas sugere, que inspira calma, que aponta para o que tem significado e não para o que gera aplausos. Peraí, então a grande sacada não é só entre barulho e silêncio, entre duas vozes internas competindo pela nossa atenção. Exatamente. O autor faz essa distinção que é crucial. De um lado temos a voz do ego, alta, exigente, que busca reconhecimento, controle, validação externa. É a voz que diz: você precisa daquele cargo, o que vão pensar de você. Essa mesma. Do outro, a voz da alma, serena, tranquila, que busca propósito e paz. A grande dificuldade, segundo ele, é que vivemos num mundo que amplifica a voz do ego ao máximo. Então, ouvir a alma exige um esforço consciente de silenciar esse ruído todo. E como se faz isso? Porque na prática essas vozes se misturam. Como a gente sabe quem está falando? Aí entra outra metáfora muito impactante que ele apresenta.
a do espelho interior. Espelho interior. A ideia é que todos nós temos uma consciência profunda que funciona como um espelho, mas não um espelho comum, que só mostra a aparência. Entendi. É mais como um espelho de raio-x para as nossas intenções. Ele não se importa com o cargo que temos ou com a imagem que projetamos. Ele reflete a motivação real por trás de cada ação nossa. Nossa, que imagem potente. Olhar para esse espelho deve ser um ato de coragem, porque ele mostra o que a gente prefere não ver, né? As nossas pequenas mentiras, nossas motivações egoístas. Sem dúvida, segundo o autor, olhar para ele com honestidade é o ato mais corajoso de autoconhecimento que existe. E isso nos leva a um conceito central da doutrina espírita que o livro explora, a reforma íntima. Reforma íntima? Isso. Mas a ideia não é buscar uma perfeição inatingível da noite para o dia, o que só geraria mais frustração. É um processo contínuo, diário, de se observar e se aprimorar. E existe um método para isso? Alguma prática? Sim. Ele sugere uma prática de autoanálise diária inspirada nos ensinamentos de Allan Kardec. A proposta é simples. Ao final de cada dia, dedicar alguns minutos para revisar as próprias ações, pensamentos, intenções. Mas o ponto-chave é a atitude, imagino. Não é para se culpar ou se chicotear, né? Exatamente. Esse é o ponto-chave. É para se observar com curiosidade, como um cientista da própria consciência. E se perguntar, onde eu poderia ter agido com mais paciência? Onde meu ego falou mais alto? O que eu aprendo com isso para amanhã? Isso me faz pensar. Essa autoanálise diária sem culpa parece o exato oposto da nossa cultura de produtividade. Totalmente. Que é toda sobre métricas, performance e autocrítica feroz. O que o livro propõe parece ser, na verdade, uma prática de autocompaixão. É sobre se dar a chance de ser melhor amanhã, em vez de se punir por não ter sido perfeito hoje. Você captou a essência. É exatamente isso. É um treino de autoamor e autoeducação. Certo, então a pessoa começa a praticar essa autoanálise, tenta ouvir essa voz mais sutil. O que acontece a partir daí? O que dispara a mudança de verdade? O livro chama isso de despertar espiritual, certo? Isso. E curiosamente ele aponta que o gatilho para isso muitas vezes não é um momento de felicidade, mas sim a dor, uma perda, uma crise, uma decepção profunda. Sim. E se a gente conecta isso ao quadro geral que a obra apresenta, a dor ganha um significado completamente novo. É aqui que a visão de reencarnação, que é central no livro, se torna fundamental para o argumento. Ok. A vida atual passa a ser vista não como um evento único e isolado, mas como um capítulo de uma longa jornada evolutiva da alma. Nesse contexto, o sofrimento deixa de ser um castigo aleatório ou um sinal de azar. Essa é uma ideia bem difícil de digerir para alguém que está passando por uma dor imensa, seja a perda de alguém querido ou uma doença. Ouvir que aquilo tem um propósito pode soar até cruel, não? Como o livro aborda essa sensibilidade? É uma ótima pergunta, e o autor trata disso com muito cuidado. A ideia não é invalidar a dor. A dor é real e precisa ser sentida. O ponto é a interpretação que se dá a ela. A ressignificação. Exato. O livro argumenta que muitas dessas experiências difíceis são, na verdade, ferramentas educativas, como se fossem parte de um currículo que o próprio espírito ajudou a planejar antes de reencarnar para aprender lições específicas. Então não é que a pessoa, no seu estado consciente de agora, escolheu sofrer, o que seria masoquismo. Não, de forma alguma. A escolha teria acontecido em outro nível de consciência com um objetivo maior de aprendizado. Exatamente essa distinção. Não é sobre culpa ou punição. É sobre propósito. A crise financeira pode ser a oportunidade de aprender sobre desapego. A relação difícil pode ser a lição sobre perdão ou paciência. A perda pode ser o catalisador para se descobrir uma força interior que não se conhecia. Isso. Muda completamente a perspectiva. Em vez de se ver como uma vítima passiva das circunstâncias, a pessoa se torna protagonista da própria evolução. Os desafios viram oportunidades. Legal, a teoria é linda. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como a gente tira isso do papel e leva para a correria do dia a dia? Como isso funciona na prática, na segunda-feira de manhã, quando o despertador toca e os problemas continuam lá? Essa é a transição que o livro faz nos capítulos finais. A mensagem principal é que viver com a alma desperta não significa se isolar do mundo.
meditar numa montanha e abandonar as responsabilidades. Ah, bom. Pelo contrário, é sobre agir no mesmo mundo, mas com uma nova intenção, com uma nova consciência. E ele dá exemplos práticos disso. Sim, vários. A proposta central é trocar o piloto automático pela presença. Por exemplo, ao conversar com alguém, em vez de pensar na próxima coisa que você vai dizer, O que a gente faz o tempo todo. o tempo todo. Pratique a escuta atenta, esteja ali de verdade. No trabalho, em vez de focar só no salário no fim do mês, busque encontrar um propósito maior no que você faz, nem que seja ajudar um colega. É valorizar os pequenos momentos de silêncio, é perceber a beleza numa caminhada. A prioridade interna muda, então. A paz de espírito se torna um ativo mais valioso do que a validação externa. Exato. Parece uma mudança sutil, mas que deve ter um impacto gigantesco. Para manter essa consciência viva, o autor sugere alguns exercícios concretos. Um que eu acho muito interessante é o minimalismo espiritual. Minimalismo espiritual. Gostei do termo. Como funciona? A ideia é, assim como a gente faz com objetos em casa, fazer uma limpeza na alma. Se desprender de culpas antigas que não servem mais, de mágoas que só pesam, de relações que são tóxicas. É uma faxina interna. Gostei disso. E tem mais algum? Tem um que é desafiador e muito revelador: o jejum de reclamações. Jejum de reclamações? O compromisso é simples, passar um período determinado, pode ser um dia ou uma semana, sem reclamar de absolutamente nada. Nossa, isso parece quase impossível no mundo de hoje. Mas isso não corre o risco de virar uma positividade tóxica, onde a pessoa simplesmente ignora os problemas reais? Essa é a preocupação mais comum e o livro diferencia isso muito bem. Não se trata de fingir que os problemas não existem. Se o pneu furou, ele furou. A questão é quebrar o vício da reclamação como resposta automática e improdutiva. Ah, entendi. O exercício serve para tomar consciência dos nossos próprios padrões de pensamento negativo. Isso. A energia que seria gasta na queixa pode ser redirecionada para a busca da solução ou, se não houver solução, para a aceitação. É um treino para o cérebro parar de focar no que falta e começar a focar no que é possível. Faz todo sentido. Então, depois de toda essa jornada, as máscaras, a voz da alma, o espelho, a ressignificação da dor, as práticas diárias, o que tudo isso significa, no final das contas? Qual é a resposta que o livro oferece para a grande pergunta: quem sou eu? A resposta que emerge não é um rótulo. Não é sou médico, sou artista, sou pai. Essas são funções, são papéis temporários, são as máscaras que usamos. São o que a gente faz, não o que a gente é. Perfeito? A identidade verdadeira, segundo a obra, é muito mais profunda e permanente. A resposta seria: eu sou um espírito imortal, em uma jornada de aprendizado contínuo, usando as experiências da vida para evoluir e me reconectar com minha essência divina. Analisando o livro Quem Sou Eu, fica claro que a obra é, antes de tudo, um convite. Um convite para uma viagem para dentro. Ele começa diagnosticando o problema das máscaras sociais que nos desconectam. Nos apresenta ferramentas como a escuta da alma e a autoanálise honesta. E contextualiza tudo isso dentro de uma visão de vida muito maior, como uma longa jornada de evolução. A ideia central que permanece para mim é que o autoconhecimento é menos sobre descobrir algo completamente novo e mais sobre lembrar quem sempre fomos em essência. É um reencontro, então. É um reencontro, é um processo de retirar as camadas de condicionamento, de medo, de expectativas dos outros, para reencontrar aquela centelha original que, segundo o autor, habita em todos nós. A verdadeira identidade não estaria no que fazemos ou no que temos, Mas no que somos, e principalmente no que nos esforçamos para nos tornar a cada dia. perfeito. E para deixar uma reflexão final que o próprio livro inspira, talvez a pergunta fundamental não seja apenas a passiva quem sou eu? Talvez a pergunta mais importante e mais ativa seja quem eu estou escolhendo ser a cada nova decisão, a cada pensamento e a cada novo dia.